Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa de Jesus. O grande futuro. Mas agora, o meu reino não é daqui. Jesus, João 18:36. Desde os primórdios do cristianismo, observamos aprendizes que se retiram deliberadamente do mundo, alegando que o reino do Senhor não pertence à terra. Ajoelham-se por tempo indeterminado nas casas de adoração e acreditam efetuar na fuga a realização da santidade. Muitos cruzam os braços à frente dos serviços de regeneração e, quando interrogados, expressam revolta pelos quadros chocantes que a experiência terrena lhes oferece, reportando-se ao Cristo diante de Pilatos, quando o Mestre asseverou que o seu reino ainda não se instalara nos círculos da luta humana. No entanto, é justo ponderar que o Cristo não deserdou o planeta. A palavra dele não afiançou a negação absoluta da felicidade celeste para a terra, mas apenas definiu a paisagem então existente, sem esquecer a esperança no porvir. O Mestre esclareceu: mas agora o meu reino não é daqui. Semelhante afirmativa revela-lhe a confiança. Jesus, portanto, não pode endossar a falsa atitude dos operários em desalento, tão só porque a sombra se fez mais densa em torno de problemas transitórios, ou porque as feridas humanas se fazem, por vezes, mais dolorosas. Tais ocorrências, muita vez, obedecem à pura ilusão visual. A atividade divina jamais cessa, e justamente no quadro da luta benéfica é que o discípulo esculpirá a própria vitória. Não nos cabe, pois, a deserção pela atitude contemplativa, e sim avançar confiantemente para o grande futuro. Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, Pão Nosso, que assim seja.
Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, ao mentor espiritual desta casa, e agradecer essa oportunidade que nos está sendo dada nesta noite. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos deve. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Com essa prece nós damos início à palestra da noite. Com a palavra, nossa irmã Cristiane. Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco na noite de hoje. Hoje o tema solicitado foi simplicidade e pureza de coração, que encontra-se no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, itens 1 a 4. Para entendermos melhor o tema, nós vamos começar pela origem e significado das palavras, né? Simplicidade e pureza. Simplicidade, que vem do latim simplicitas, que pode ser traduzido como uniforme ou pouco variado. No dicionário encontramos os seguintes significados: comportamento natural e espontâneo, ausência de pretensão. Não se acha a última bolachinha do pacote de Kardec, né? Qualidade, caráter daquele que é sincero, franqueza, pureza, conduta. Ausência de luxo, da pompa ou da sofisticação. Isso não significa, como muitos pensam, que a simplicidade é você andar, por exemplo, vou dar o exemplo da roupa, puxar o peixe para minha brasa, que é algo que eu conheço. Você viver coberto, como diz o próprio Evangelho de Andrajos, né? É colocar qualquer coisa e sair. Ai, Cris, a gente tem que vir para cá, né, de um vestido de festa? Não. Quando se fala de simplicidade, às vezes as pessoas pensam assim: ai, a Cris está ali de salto, ai, ela é vaidosa, ela não é humilde, né? E tem muita gente que às vezes acha que é simples. As pessoas que às vezes tiram por regra de vestimenta fazer o uniforme, né? A camiseta do SEDAC, a calça jeans que esqueceu lá no guarda-roupa, para dizer que é humilde, e às vezes não é. Eu não sou humilde. E muitas vezes a gente tem que parar para pensar que a humildade ela não está no externo. Como muitas pessoas pensam na roupa, no calçado, no carro, na casa. Ah, aquele fulano não é humilde, ele anda com aquele carro X. Ciclano não é humilde, vive cheio de adereços, de joias. Isso não quer dizer que a pessoa não seja humilde. E também não quer dizer, né, o contrário. A simplicidade, ela vem do coração. Por isso que o tema é simplicidade e pureza de coração, porque um não trabalha sem o outro. Vamos então à pureza, que vem do latim purita, que significa limpidez, clareza. E no dicionário encontramos os seguintes significados: o que é puro, límpido. É como se nós pensássemos, né? Aquele que é a mesma pessoa em casa e na rua. Então ele é uma pessoa real, né? Que vai chamar aqui depois de retidão, né? Aquele que não tem malícia, porque às vezes a pessoa, ai não, fulano é uma pessoa de coração puro. Da porta para fora, da porta para dentro, a gente, da casa da pessoa, às vezes a gente não sabe. Então aqui ele diz que a virtude
daquele que não tem maldade e malícia chama-se pureza. A inocência, a retidão e a perfeição e a leveza também se consideram características daqueles que são puros. A intenção do texto proposto, que é a simplicidade e a pureza de coração, é a gente fazer uma comparação entre o trecho do Evangelho de Mateus e Marcos. O trecho de Mateus vai falar da pureza de coração e o de Marcos da simplicidade. E nós vamos tentar juntos, né, aprender um pouquinho mais. Então começa com o trecho de Mateus e tem capítulo 5, versículo 8, que diz o seguinte: Bem-aventurados os que têm puro o coração, porquanto verão a Deus. Essa passagem ela foi dita no famoso Sermão da Montanha, né? Foi uma palestra, uma exposição que Jesus fez, ficou famosa na questão do monte, porque para que todos ouvissem bem ele achou melhor subir aquele monte, porque eram milhares de pessoas, discípulos e curiosos ao derredor dele, e para que todos ouvissem, ele subiu a esse monte. E lá ele deu vários exemplos, declinou condutas de moral nessa oportunidade. E esses ensinamentos, muitos dizem que é um resumo da doutrina de Jesus, né? Visto que tinham muitas pessoas, ele queria passar o máximo de conhecimento possível. Então, nesse momento histórico, Jesus ele estabelece as virtudes e os comportamentos a serem desenvolvidos para que nós possamos, né, caminhar na direção desse reino de Deus, que diz que é para aqueles que têm puro coração. Ele destacou o objetivo da encarnação, a importância da mudança de velhos hábitos que estão arraigados no nosso coração, e nos dá a bússola que vai nos conduzir, né, por esse caminho até que cheguemos, né, a ser homens e mulheres de bem, até que cheguemos a ser, né, verdadeiros cristãos. Nós espíritas sabemos, né, que o espírito é o princípio inteligente da matéria, que Deus nos cria simples e ignorantes, né? Quer dizer que a gente não tem o conhecimento do bem e do mal quando encarnamos pela primeira vez. E nós, para alcançar essa perfeição, né, que Deus nos impõe a encarnação para que nós alcancemos a perfeição. Então, para que isso aconteça, ele faz com que nós encarnemos, né, num mundo, seja ele primitivo, de provas e expiações, de acordo com a nossa necessidade, para que a gente, em contato com as vicissitudes e com as virtudes daquela existência, nós possamos nos melhorar. De posse do nosso livre-arbítrio é que nós conseguimos, trabalhando para o bem ou para o mal, né, que às vezes a gente dá umas mancadas na vida, porém tomando as melhores decisões que a gente consegue, né, evoluindo um pouquinho a cada dia, nos transformar em pessoas melhores. E tem gente que deve estar pensando assim: nossa missão é estar perfeito, né? Chegar a ser perfeito. Sim, a nossa principal missão é conosco mesmo, é nos tornarmos perfeitos. Isso está lá na questão 632 de O Livro dos Espíritos. E às vezes a gente pensa assim: poxa, será que não é egoísmo pensarmos apenas em nos tornarmos perfeitos? Consultemos a nossa consciência, que é onde está inscrita a lei de Deus. Alguém consegue evoluir sozinho? Alguém consegue evoluir lá trancado num convento, num castelo, numa caverna, seja lá onde for, fazendo um voto de silêncio? Evoluir? É possível? Não, não é. A nossa missão sendo evoluir, ela só se dá no contato com os nossos semelhantes. Com eles,
nós aprendemos, nós ensinamos aquilo que nós já sabemos e nós modificamos o nosso mundo para melhor. Eis, né, a nossa missão colocada em prática. Se nós formos pensar, vamos lá relembrando, nossa missão é evoluir e estar em contato uns com os outros como nós estamos hoje, é evoluir um pouquinho. Porque nós estamos aprendendo juntos e segundo o próprio Cristo, quando nós temos 2 ou mais reunidos em meu nome, eu ali estarei. Ele abençoará cada um de nós a levar um pouquinho dessa exposição para casa e para o coração. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, no item 18, ele traz a seguinte passagem de Tiago, capítulo 14, versículo 18. Limpai as vossas mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações. E Emmanuel explica que o mundo interior é a fonte de todos os princípios bons e maus, e todas as expressões exteriores guardam aí seus fundamentos. O ponto de partida de tudo que nós fazemos, né, ele reside no nosso coração, que é reflexo do nosso pensamento. E ele quer dizer aqui que tudo que a gente faz, seja bom ou ruim, parte do nosso coração e do nosso pensamento. Às vezes a pessoa diz, aconteceu isso, é tão ruim, aconteceu isso comigo, mas de onde é que partiu isso? Será que foi externo? Ou será que foi eu que aproximei isso de mim com minha vibração, com meu coração, com meus pensamentos? Né? O ponto de partida, como eu disse, está no coração. O próprio Jesus, ele coloca que o que sai da boca do homem é o que torna impuro. Porque o que sai da boca, ele provém do coração. Então, é nesse momento que tudo que é ruim vai acontecer. Tem uma cultura, se eu não me engano, é a hindu, que diz que tudo que a gente fala acontece. Então, que tem que cuidar daquilo que se fala, né? E é bem verdade. A gente, quando fala de fluidos, de energia, o pensamento é energia, a fala é energia, e tudo que sai do nosso coração é energia. E considerando esse processo evolutivo, o que mais importa é acolhermos o que acolhemos no nosso coração, e que só a nossa consciência conhece. É fácil purificar-se? Não vou mentir, não é fácil. É fácil despir-se dos males que ainda estão dentro de nós? Não. A gente vai lá no Pai Nosso e diz, Senhor, livrai-me do mal. Mas a gente esquece de dizer assim, livrai-me do mal que ainda está em mim. Né? É fácil dizer, eu creio. Eu acredito. Eu confio. Difícil mesmo é ter a vontade necessária para mudar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas ações. Será que esse processo ele se dá de forma rápida? Não. A Terra levou bilhões de anos para sair do primeiro átomo a chegar ao que nós conhecemos hoje. Por que nós consideraríamos que nós nos tornaremos perfeitos em um século? É difícil? Mas não é impossível. Então, não precisa desanimar, tá, gente? Um dia a gente vai chegar lá. E eu gostaria de lembrar que esse processo, ele é conosco mesmo. Mesmo que nós o consideremos uma corrida para que nós nos tornemos melhor, não é eu me tornar melhor do que a Teresa, que a Gláucia, é eu me tornar amanhã melhor do que eu sou hoje. E eu me tornar hoje melhor do que eu fui ontem. É
a minha mudança que importa. E eu resumi uma passagenzinha, meio longa, do livro Religiões dos Espíritos, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, que vem ao encontro da nossa conversa de hoje. E ele diz o seguinte: Jesus, que era a pureza em pessoa, ele via Deus em tudo e em todos. Jesus viu Deus em Maria de Magdala, aquela senhora obsidiada que andava pelas ruas. Jesus via Deus em Pedro, aquele pescador meio confuso, semi-analfabeto, um pouco rude. Jesus via Deus nele. Jesus via Deus em Judas, aquele comerciante sagaz, assim, metido a esperto. E Jesus viu Deus em Judas até o último momento. Jesus viu Deus em Saulo de Tarso, aquele perverso perseguidor dos cristãos, né? E que já adiante ele vai se tornar cristão e um dos propagadores da fé cristã. Mas Jesus via em cada espírito atormentado, ele via Deus. Ele via Deus em cada um. Mesmo com todos os problemas, ele vê Deus em nós, em cada um de nós. E Jesus vê Deus no quê? Quando a gente fala de pureza de coração. Ele via nessas pessoas e vê em nós os germens, aquela sementinha que está ali, latente, esperando desabrochar. Jesus via Deus em cada um desses irmãos, que só faltava uma gotinha d'água para aquela sementinha florescer. Porém, a pureza não está só nos atos, muito menos nos atos externos. Ela está também no coração, porque aquele que tem puro coração nem pensa no mal. E aí nós vamos encontrar lá no livro dos Espíritos, na questão 834, a indagação de Kardec, que diz o seguinte: é responsável o homem pelo seu pensamento? E Kardec, e a espiritualidade responde: perante Deus é. Somente a Deus é possível conhecê-lo. Ele o condena ou absolve segundo a sua justiça. Então, Deus, que conhece todos os nossos pensamentos, vai saber se nós somos realmente simples ou se nós nos vestimos de simplicidade. E Ele vai saber se realmente o nosso coração é puro ou ele só está revestido da máscara da simplicidade. E vem o Evangelho e questiona: sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora nada produza? E conforme a questão 834 que acabamos de mencionar, sim, sofrem-se as consequências. Aquele que ainda pensa no mal ou nele se compraz, não pode ter puro coração. Mas aquele que tem aquela sementinha que começa a brotar, mesmo quando ele faz o mal, ou ele pensa no mal, é uma prova para que ele aprenda, para que ele entenda a importância da simplicidade e da pureza de coração. E ter os germens da pureza, ter ali a sementinha, não quer dizer que a gente seja puro, não, gente. A minha sementinha está difícil dela desabrochar. Não sei como está de vocês. Mas estou regando, mas está difícil. O importante é praticar todas as virtudes que nos levam a Deus todos os dias. Como é que nós vamos conseguir essa pureza? Acabei de responder, né? É praticando todas as virtudes, todos os ensinamentos do Cristo, é nos tornando homens e mulheres de bem. E na sentença
bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus, Jesus propõe que a pureza de coração está diretamente ligada à simplicidade. E as duas não vivem sem a humildade. E aí, na passagem de Marcos, nós vamos ter a seguinte fala do Cristo. Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse, como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam. Jesus, vendo isso, zangou-se e disse-lhes: deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelhem. Digo-vos em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de abraçá-las, abençoou-as, impondo-lhe as mãos. E aí a gente vem, né, dizendo novamente para frisar: a pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Por quê? Porque ela exclui toda a ideia de egoísmo, de orgulho, de personalismo, de inveja, de vaidade. E considerando a evolução espiritual, vamos analisar essa passagem do Cristo. Parece um contrassenso, parece estranho, porque a criança ela já viveu outras vezes. Como é que a gente vai dizer que ela é pura? Parece assim que Jesus não estava bem ciente do que estava falando, às vezes alguém. Muitas vezes as pessoas questionam, próprios espíritas. Pô, mas as crianças não eram puras, elas vêm reencarnando, e ele está reencarnando porque ainda não deu certo, não saldou as suas dívidas, não aprendeu o que necessitava. Pensando também nesse viés, Jesus poderia estar falando daquelas crianças, daqueles espíritos que reencarnam puros, como ele, como Maria. Talvez poderia ser isso, mas não. Jesus tomou a simplicidade da criança pensando na vida material. Por quê? Porque a criança, quando nasce, ela é aquela coisinha fofinha, que a mãe se derrete, o pai se derrete, a família inteira se derrete, né? E se desvela em todos os cuidados. Imagina se essa criança já abrisse os olhos, saísse falando e saísse com todas aquelas ideias, né, que a gente tem hoje, né? Saísse com palavras e colocações absurdas, e aí como é que ia ser? Quem é que ia cuidar dessa criança? E se descobríssemos, qual a relação que nós tínhamos com elas? Já pensou se aquela pessoa tinha nos feito mal? Como é que a mãe vai cuidar de uma criança dessa? E tudo no mundo, tudo que se encadeia de acordo com a direção de Deus. Nada em vão. Tudo é o mais sábio possível na criação. E Jesus, ele não disse de modo absoluto que o reino dos céus é para elas. Mas ele disse que o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelhem, para aqueles que têm a simplicidade, a pureza, a humildade, a paz no coração. Mas Jesus também fala não somente para as crianças ou para nós adultos, dando exemplo. Ele fala indiretamente, né, para aqueles irmãos desencarnados e até os encarnados que não têm aquele conhecimento, não têm evolução, aqueles que gravitam nas regiões inferiores e que desconhecem, né, essa justiça, essa esperança do que o Cristo traz. Jesus, segundo o Evangelho, não chamava em si a infância intelectual da criatura formada,
mas chamava os fracos, os escravizados, os viciosos, aqueles, como eu acabei de dizer, que nas esferas inferiores se comprazem. Deixai vir a mim todos os que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infortunados, e eu lhes ensinarei o grande remédio, que suaviza todos os males da vida, e lhe revelarei o segredo que cura todas as suas feridas. Não basta que se tenham a aparência da simplicidade e da pureza. Vamos repetir de novo, porque essa é a parte mais importante. É preciso também ter a pureza do coração, a pureza do pensamento. Continuando, que a gente começou lá falando do pensamento de Emmanuel, que ele diz que Jesus via Deus em todos e em tudo. Tem uma passagem, um trecho que eu vou ler na íntegra, porque é muito bonito. E diz o seguinte: e aprendendo e servindo, ajudando e amando, passarás pela terra por mensagem incessante de amor, ensinando os homens que te rodeiam a converter o charco em berço de pão e a entender que mesmo nas profundezas do pântano podem surgir lírios puros para exaltar a glória de Deus. E agora vamos traduzir, né? Porque Emmanuel, às vezes, ele vem com umas ideias assim que se torna difícil a gente compreender. O charco é aquela terra ruim, onde nada que tu plante nela, ela vinga. Então ele diz que aqueles que seguem a Jesus e que se convertem e que têm o coração puro, eles vão ajudar os homens a converter esse charco, essa terra ruim, em berço de pão. Espiritualmente falando, o que seria esse charco? Diante dos estudos que eu fiz, ele é um pouco do nosso coração. Que às vezes a gente semeia, vem lá, Jesus semeia numa vida, semeia na segunda, semeia na terceira, e ali o nosso coração ainda está endurecido e não recebe aquele amor. E aquele amor ainda não produz. Lá como a gente pensa, não sei se vocês já ouviram falar, que a gente sabe quantas sementes tem numa laranja, mas nós não sabemos quantas laranjas tem em uma semente. Jesus não cansa de semear no nosso coração, para que nós, nos transformemos em bênção de pão. Quando ele fala em bênção de pão, é dividir aquilo que a gente aprende, para que todos aqueles que estejam conosco alcancem essa perfeição espiritual. E aí a segunda parte, que ele diz que lá do pântano, olha só, podem surgir lírios do campo. O lírio, eu trabalhei com flores, eu vou dizer para vocês que se molhar demais, ele morre. Porque ele é uma raiz, um bulbo, como a gente fala, uma batatinha. A batata, se você deixar muito tempo na água, ela não apodrece. A mesma coisa o lírio. Como é que um lírio vai nascer no pântano? Puxando para a nossa ideia espiritual, vamos lembrar lá das comunidades do plano extrafísico. Todo mundo lembra que todos os planos são habitados, todos os mundos são habitados. E lá nós vamos encontrar as regiões abismais, que é onde encontra-se a cidade estranha, encontra-se o Vale dos Suicidas, que é o lugarzinho piorzinho. Para quem não sabia que tinha coisa pior que umbral, tem, tá, gente? E é essa característica que tem lá, tanto lá quanto em lugares do umbral. É como se fosse um pântano. Nenhuma vegetação cresce, nada é bonito, tudo é escuro, aqueles nevoeiros, aqueles pássaros agoreiros, aquelas coisas horrorosas. Mas não se assustem, a gente não vai para lá, a gente vai para o nosso lar, tá? Vocês não se preocupem. Então, quando ele fala isso, ele fala que Deus, em sua infinita justiça, ele não renega nenhum filho ao abandono. Deus não vai chegar lá, vai botar a criatura lá no umbral e vai esquecer que ela existe. Jesus nunca vai fazer isso, Deus nunca vai fazer isso. Por mais que a gente erre e porventura pare lá,
Nós não vamos ficar lá para sempre. E Deus, quando Ele tirar a gente de lá, o nosso coração vai se tornar uma terra boa, que vai dar lírios, né? Vai dar rosas, inúmeras flores e bênçãos, né? Para exaltar a Deus. Todos nós já passamos por lá. E pela misericórdia de Deus nós estamos aqui. Se Deus quiser, nós vamos plantar as melhores flores. Para que quando a gente retornar, a gente não precise passar pelas dificuldades que a gente já passou. E na busca dessa perfeição espiritual, a gente tem que lutar todos os dias contra nós mesmos, contra os nossos vícios, contra as nossas dificuldades, contra nossos pensamentos retóricos, contra a nossa má vontade, porque o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Porque é tão bom ficar como tá, né? Ai, tá tão bom assim. Para que mudar? Deixa para a próxima encarnação, né? Tem quem pense isso ainda, né? Não sabe a criatura que a fila da reencarnação tá enorme, que vai demorar um pouquinho para nós voltar. Vamos aproveitar essa oportunidade que nós estamos tendo para buscar todos os dias os tesouros no céu, como Jesus nos pede. E Ele nos mostra, quando Ele fala em buscar tesouros no céu, nos valores do bem, na paz do coração, na caridade, no amor. Então busquemos nos tornar melhores todos os dias. Não ser melhor que o outro, mas me tornar melhor do que eu era ontem e amanhã do que eu sou hoje e assim sucessivamente. A aquisição das virtudes é fruto dessa vontade, dessa disciplina e da busca. O homem que prioriza a busca da perfeição, ele tem no Cristo o modelo, né, para conquistar essas virtudes. Para o Espiritismo, todas as virtudes elas têm seu mérito e mostram, né, um progresso no caminho do bem. Porém, dentre todas as virtudes, Paulo, na primeira carta a Coríntios, destaca no capítulo 13, item 13, que, como complementares, e diz assim: as 3 virtudes, a fé, a esperança e o amor, permanecem, mas dentre elas a mais excelente é o amor. O amor que resume a doutrina de Jesus toda, que é esse sentimento por excelência, que é a essência divina em todos nós, né? Todos nós temos essa chama. Eu ainda tenho uma faísquinha só, mas eu vou chegar lá, né? Todos nós vamos ter essa chama, essa centelha divina. E eu gostaria de lembrar a todos dos exemplos que nós temos de pessoas de coração puro. Aquele que ama, ele nada teme. Ele crê, ele confia, ele espera, ele suporta. São palavras de Paulo na primeira carta a Coríntios. Mas eu não quero falar de Paulo. Lembremos dos primeiros cristãos condenados, supliciados, mortos. Eu não falo aqui dos apóstolos. Não falo aqui dos discípulos conhecidos como Lucas, Marcos, João Evangelista, Paulo. Não. Eu gostaria de lembrar de todos aqueles que morreram em nome do Cristo, que não o negaram nem por um minuto. Eu falo daqueles que foram crucificados e queimados em praça pública em Roma. Eu falo daqueles homens, mulheres, crianças, famílias inteiras, que em momento nenhum hesitaram e questionaram a sua fé. Falo destes, puros de coração, desconhecidos de nós homens, mas conhecidos por Deus. Lembremos daqueles puros de coração que adentravam o Coliseu em Roma, cantando salmos de louvor e graças a Deus, sem perder a fé por nenhum segundo. Mesmo sabendo que morreriam, eles morreram em nome de um Deus no qual eles tinham fé e acreditavam fielmente que eles, puros de coração, o veriam. Vejamos nesses homens e mulheres que morreram por Jesus o verdadeiro exemplo
da pureza de coração. Vejamos como Cristo nos vê e os via, com o coração e com o olhar de Deus. Para finalizarmos, eu gostaria de ler um trecho, um parágrafo do referido capítulo que nós estamos falando, que diz o seguinte, que é um consolo, um incentivo para que a gente consiga continuar buscando essa pureza de coração. Que diz o seguinte: se tendes amor, possuís tudo o que há de desejável na terra. Possuís preciosíssima pérola, que nem os acontecimentos da vida, nem as maldades dos que vos odeiam e persigam, poderão arrebatar. Se tendes amor, tereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não corroem. Se tendes amor, você verá se apagar da sua alma tudo o que seja capaz de lhe compuscar a pureza. Sentireis diminuir dia a dia o peso da matéria, tal qual o pássaro que adeja os ares, e já não se lembra mais da terra. Subireis continuamente, subireis sempre, até que a vossa alma inebriada se farte do seu elemento de vida no seio do Senhor. Um espírito protetor, Bordeaux, 1861. Acalentai-vos, né? Lembremos das palavras do Cristo. Na vida nós teremos aflições, mas tende coragem, pois eu venci o mundo. E se Cristo, como nós, foi criado simples e ignorantes, nós também venceremos o mundo algum dia. Pode demorar um pouquinho? Pode, mas nós venceremos o mundo. Vamos então, né, a nossa prece final, agradecendo a paciência de todos e a atenção. Vou convidá-los a fechar os olhos físicos, respirar fundo, deixar o amor de Deus entrar no nosso coração, refrigerar a nossa alma, limpar os nossos pensamentos, arrancar o joio que ainda está plantado no nosso coração, para que possamos plantar lírios, rosas, cravos, em nome de Deus. Que Jesus, em sua infinita bondade, possa nos amparar, nos guiar, nos fortalecer no caminho do bem e do amor. E que a todos os seus filhos estenda essas bênçãos, encarnados e desencarnados. Porque todos nós fazemos da nossa terra um mundo melhor juntos. Todos nós nos purificaremos e veremos Deus em tudo e em todos quando nós aprendermos a convivermos uns com os outros, a amarmos uns aos outros, a praticar a máxima do Cristo: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Que assim seja. Antes do passe, vamos aos informes paroquiais, né? Informamos que a evangelização infantil já retornou agora dia 11, toda terça-feira às 8, tá? A ficha, para quem ainda não frequenta, seu filho, seu neto, não frequenta ainda, a fichinha está aqui para preencher. O coordenador do grupo da idade correspondente vai entrar em contato. E a evangelização a partir de 12 anos, que daí a gente já considera pré-jovem e jovem, até os 18, começa só no início de março, depois do carnaval. Se eu não me engano, dia 11 ou 12. E o estudo da doutrina espírita inicia no dia 3/3, primeira semana de março. Quem ainda não tem um grupo de estudo e tem interesse de aprender um pouquinho mais sobre a doutrina espírita, aqui na frente a gente tem também o formulário de inscrição, tá? E é onde você vai colocar os seus dados, os horários que você tem em aberto, para que a gente possa entrar em contato, né? E fazer essa alocação. Se eu não me engano, nós temos segunda noite, quarta tarde.
grupos de estudos de iniciante. Os demais têm que fazer também a preenchimento para que seja encaixado no melhor grupo possível dentro do seu conhecimento. Muito obrigada a todos. Aqueles que quiserem tomar o passe, aguardem sentadinhos, que o pessoal vai chamar aos poucos, tá ok? Muito obrigada. Tenham todos um ótimo retorno para casa e uma ótima noite. Que assim seja.